Bom dia, internautas. Bom dia, domingos. Começamos todo domingo dessa semana e eu tenho que, como objetivo, falar um pouco da minha opinião sobre a abertura dos Jogos Olímpicos. Foi muito bacana, passou muitos recados. E você, Domingos, como é que foi sua semana? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Essa semana marcada aí pelos Jogos Olímpicos, o início da semana marcado pela renúncia do Biden, bastante coisa. Hoje, as eleições na Venezuela, bastante assunto para a gente, nesse nosso bate-papo de hoje. Então, aproveitando que você colocou tudo aí no pacote, a abertura dos Jogos Olímpicos, ela foi muito significativa e depois, é claro, foi bastante contestada pela extrema-direita da França, né? Porque passou valores contra o racismo. O porta-bandeira da Alemanha, pela primeira vez, foi um atleta negro, né? Os dois franceses que acenderam a pira olímpica no final, também dois negros, né? E, enfim, a questão também do combate às diferenças de gênero, contra o preconceito sexual. Foi muito recado passado na abertura dos Jogos, e depois a extrema-direita europeia também se colocou contrária, espendou. E você também falou da Kamala Harris, né? A estratégia do Trump foi um tiro no pé, porque ele bateu muito no Biden, o Biden renunciou e colocou na campanha justamente aquela que o Trump não queria, que é uma mulher negra, que ela defende os estrangeiros, os latinos, as mulheres, contra o racismo, tanto que ontem já teve lá no comitê do Trump um apoiador totalmente transtornado, gritando frases xenófobas, racistas, né, Domingos? E parece que você tem aí um dado, uma pesquisa que você viu, que o mundo vai depender cada vez mais, países da Europa e o Canadá, que tem baixo crescimento da população, dos estrangeiros, não é isso? Isso, a ONU vê essa questão, mais de 50 países no mundo precisando dos imigrantes para consolidar sua queda populacional. Então, a gente vê, por exemplo, você deu o exemplo, um porta-bandeira alemão, né, negro. Isso. A gente tem aí, ao mesmo tempo que tem país, a gente está aí com a Venezuela aí no êxito, por exemplo, em questões, o povo venezuelano procurando outros caminhos, e que é um dia hoje marcado também pela busca da democracia na Venezuela. Eu acho que traz um pouco disso. E a Olimpíadas, eu acho que o que ela mais traz é que a gente pode conviver no mundo. Eu acho que o esporte, ele traz uma disputa gostosa, né? Cada um escolhe um esporte tão diferente e depois cada um pode concorrer ali de uma forma gostosa, uma concorrência gostosa. Então, o esporte ele pode ensinar muito para a gente pode ter diferenças de gosto, ou seja, um escolhe o futebol, outro escolhe o vôlei, e a gente pode competir muitas vezes, mas uma competição que leva à excelência pelo treino, pelo esforço de cada um, mas é uma excelência, é uma coisa gostosa. Acho que o recado que o esporte traz muitas vezes para a política é esse. A gente pode competir, a gente pode ter diferença, a gente pode ter visões diferentes, mas é muito importante a gente também conviver no mundo de uma forma mais cordial. E a questão migratória é um pouco disso. Os países hoje precisam dos imigrantes. E os imigrantes precisam também, porque eles saem à procura da vida dele. Infelizmente, a gente tem um globo terrestre dividido ainda por riquezas e pobrezas. As pessoas não saem da região dela, do lugar que elas nasceram, muitas vezes do berço familiar, por vontade própria. É uma procura de melhora, muitas vezes não é só de melhora, é uma procura de sobrevivência. E a gente pode até voltar na questão da origem dos Jogos Olímpicos, em Atenas, não agora, nos Jogos Olímpicos modernos, que foi o barão francês Pierre de Coubertin que criou. Lá atrás, os Jogos Olímpicos serviram para substituir as guerras humanas por nações disputando ali no esporte. Então, a substituição o esporte é uma guerra que não traz morte, quer dizer, é uma disputa, cada um defendendo a sua bandeira, mas, no final, os vencedores e vencidos se abraçando. Então, assim, é muito interessante isso. Quanto à questão
dos estrangeiros, eu acho inconcebível, principalmente no país nosso, mestiço, em que primeiro vieram os negros, forçados, como você falou, como mão de obra escrava para cá. Depois os italianos, na sequência os japoneses, os espanhóis, os libaneses, quer dizer, o Brasil, a cidade de São Paulo, principalmente, é uma mistura de tudo isso. Você tem bairros que cada nação influencia. Eu acho que, principalmente no Brasil, essa mentalidade xenófoba, cheia de preconceitos, é inconcebível para os tempos modernos. Então, parece que a humanidade vai varrer esse tipo de atraso de preconceito. E os Jogos Olímpicos começaram dando esse recado. Esse é o sonho nosso, que não tenha, que o mundo seja um ambiente de convivência harmônica e de respeito entre raças, nações, religiões e opiniões distintas. Eu acho que é um pouco disso. A Olimpíadas traz o iniciar de um domingo gostoso, né? Você pode dar a liga ali a TV, você vê um esporte, você vê as crianças muitas vezes empolgadas com algum esporte, porque tem para todos os gostos, da ginástica, para o futebol, para o skate agora pela manhã. Então traz esse entretenimento, por exemplo, e o povo precisa, porque é o que a gente fala, né? Essa procura ali, eles vêem alguns sonhos deles realizados no esporte, é gostoso. É bem gostoso esse mês de Olimpíadas. Mas eu vou falar mais que isso, que entretenimento traz exemplos de superação. Ontem teve uma esgrimista brasileira de 38 anos que foi para a Olimpíada diagnosticada com um tumor nas suas costas, com muitas dores. Ela disputou ontem com uma chinesa, se não me engano, de 16 anos, e do meio para o final da luta, ela não aguentou de dores, ela caiu no chão, entendeu? Para conseguir continuar a luta com muito esforço, ela foi até o final, ela perdeu dignamente a luta e hoje ela já está indo para um hospital na França tirar o tumor das costas. Quer dizer, o exemplo da Olimpíada, como nós já tivemos uma vez, uma maratonista que chegou no final da corrida com muita dificuldade de parar em pé. Então, assim, mais do que as medalhas, os exemplos da Olimpíada de superação que podem vir para a vida humana também, para a vida cotidiana desses estrangeiros que você falou, que vão procurar uma vida melhor em outras nações, é a superação do ser humano. Não é só um esporte, um entretenimento, são exemplos de vida. Eu acho que é tudo isso. Então, é gostoso. Hoje eu estava vendo uma reportagem também do Clóvis de Barros Filhos, né? Que ele está lançando um livro, o Clóvis Barros Filho, que é o Projeto de Vida, Caminhos para uma Vida que Vale a Pena. E ele está diagnosticado agora recentemente com uma doença autoimune. Então ele fala, e o tema do livro é um projeto de vida, né? E ele coloca ali no tema do livro dele o seguinte: eu estou ganhando tempo extra, eu já não tenho esse tempo. Daqui a 5 anos, um projeto de 5 anos, muitas vezes, não vale mais para mim, porque eu não estarei aqui. Então, é um pouco desse, eu preciso agora abrir, rasgar minha camisa, rasgar, e partir para viver, para um viver que é esse cotidiano mesmo, é um viver que é nesse cotidiano que você vai encontrando, vale a pena viver. Então, a gente é muito preparado para projetos longos, para projetos grandiosos, para projetos... E muitas vezes a Olimpíadas é aquele futebol de bairro aí nas cidades, muitas vezes é o esporte da escola, eu sempre costumo dizer como a É o gente foi trabalho perder voluntário, Domingos. A Olimpíada é um trabalho trabalho voluntário. voluntário. Então, por exemplo, assim, o esporte, a educação, a gente vem tendo uma crise na educação, porque com a transformação, essa transformação que o mundo tão repentina, a cada momento uma transformação, a educação ela vai se adaptando, os educadores têm dificuldade em encontrar qual o modelo de educação que vai reagir a esse mundo que é tão distinto. A gente ainda tem um modelo tradicional. Mas uma das coisas que eu sinto muita falta hoje no modelo educacional é colocar de fato o esporte dentro das escolas, o esporte que vai... Porque que vai compartilhar esse entrelaçamento. Então, esporte é uma competição sadia, esporte ele cria coletividade, esporte traz tudo isso, que é o exemplo das Olimpíadas. Eu acho que esse é um momento, eu acho que a Olimpíadas tem que ser enxergada nesse sentido, de trazer, por exemplo, assim, a parte boa da vida. A gente também tem que aproveitar a parte boa da vida
E ela traz esses exemplos que a gente tem que trazer para o nosso cotidiano, que tem que trazer para o nosso dia a dia. Então, é curtir os jogos, eu acho que é bem legal. Ligar a televisão ali, eu acho que é um entretenimento gostoso, viu? Melhor se a gente Não, estivesse em Paris, mas é bem gostoso também acompanhar todos esses jogos. são 15 dias que a gente sai do cotidiano. Você parece que vive num mundo assim de entretenimento, de fantasia. O patriotismo sadio, não aquela coisa do patriotismo que é o eles contra nós, entendeu? Uma supremacia de uma identidade ou de uma raça, quer dizer, não pode. E eu só para terminar, Domingos, eu queria falar uma palestra que eu vi hoje de manhã do Leandro Carnal, em que ele fala o seguinte: existem algumas lutas na vida que valem a pena, outras não. A vida é muito curta para ser medíocre. E uma luta que vale é uma luta contra o racismo, uma luta que vale é uma luta pela igualdade social, uma luta que vale é contra a violência a crianças, a idosos, de maneira geral. Então, que a gente assuma essas bandeiras e que aqui no nosso bate-papo a gente consiga divulgar, e se uma pessoa conseguir refletir sobre o que nós falamos, pode contestar, a gente não está aqui como dono da verdade, mas se a gente conseguir atingir uma pessoa com essa reflexão, já valeu a pena. Eu acho que a gente termina num pouco. É isso. Eu acho que é muitas vezes o ensinamento, a gente vai colocando nesses dias, a gente vai entrando no assunto, é o próximo. A gente tem que entender que a gente que se quer encultuar, amar o próximo, é conviver com o próximo, é respeitar o próximo, é ter no próximo, muitas vezes, enxergar ali no espelho a face do próximo também. Eu tenho que tem que ter esse respeito. Não tem que sim. Não, é inconcebível hoje a discriminação de raça, sexo, nação. É inconcebível essa discriminação. Eu acho que a Olimpíadas traz esse senso gostoso. Acho que a gente também não deve prolongar hoje, não. Tem muito esporte na TV, né? Vamos, Sim. vamos E aproveitar só, também. e só para encerrar, a Monja Cohen comentou sobre aquele projeto absurdo que um vereador de São Paulo queria colocar multa para as pessoas que dessem comida para os moradores de rua. Ela falou assim: imagina Jesus se fosse multado naquela distribuição de pães e peixes. Quer dizer, ele ia ter uma multa tremenda. Quer dizer, então, o propósito de vida é servir. Estou cansado de ditos cristãos que falam, que servem e seguem o exemplo de Jesus e querem multar quem quer dar comida aos pobres. Por aqui eu É, termino, viu? é isso, parabéns. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que entender se o outro precisa, a gente tem que estar aberto ao outro. Isso você traz aí citações bíblicas e é interessante isso. Duas coisas que ela só traz. Ele ia ser multado, mas também, se eu tiver um peixinho, um pãozinho e tiver muita fé, desbravar minha camisa, rapaz, pode aparecer uma multidão de pães e peixes, você vai poder servir com grande amplitude. Então é um pouco disso, essa confiança. Vamos confiar. Confia. Abre seu peito, parte para frente, confia. Eu acho que o mundo hoje já é melhor, a gente tem que acabar com a questão, muitas vezes, de olhar o saudosismo. E o mundo é um projeto que, sim, vai dar certo, pode demorar, pode dar certo e a gente não está entendendo, muitas vezes, essa equação do mundo. Mas o mundo, viver tem que ser bom, viver é bom. Boa semana, Milton. Obrigado. Servir e ter fé. Esse é o caminho. Forte abraço. Bom domingo.